Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos, bom sábado a todos. Para quem vai assistir outro dia, bom dia somente, boa tarde ou boa noite, Haribo. Meu nome é Harinat Das. Quero agradecer aqui o convite feito pelo Prabhu Paravilma Das, que coordena essas leituras diárias do Srimad Bhagavatam e do Chaitanya Charitamrita. Então, antes de mais nada, quero oferecer minhas reverências a meu amado mestre espiritual, Srila Bhaktisudanta Govindadeva Goswami Maharaj, e a meus amados mestres espirituais tutores, Abhayacharana Vinda Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, e Srila Bhakti Raksasha Deva Goswami Maharaj. Om Agyananti Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshurmritanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Peço também reverências a todos os Vaishnavas do Senhor, todos os devotos. Vanchakalpatarubhyasya Kripasindubhya Vacha Patita Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sundarang Devidas Ki Jai, Hari Hari Bo, reverências, grande Vaishnava. Então, estamos realizando a leitura do Srimad Bhagavatam. Estamos aí no terceiro canto, capítulo 21, verso de hoje. Na verdade, hoje será o verso 25. Verso 25, que é da outra aula. Que esse capítulo é intitulado Conversa entre Manu e Kardama. Então, estamos aqui no capítulo 21, verso 25. Esse capítulo, na verdade, fala que é a conversa entre Manu e Kardama, mas só no finalzinho ali que tem que Kardama fala com Swayambhuva Manu, né? Então, vamos aqui invocar toda a preciosidade, como Srila Prabhupada costumava fazer, para invocar o humor da escola, né? Que, para ficar bem, Prabhupada fazer questão, né, de cantar esta canção no início das aulas, para ficar bem claro a posição Gaudiya Vaishnava, a posição personalista, né? Para não ter nenhuma dúvida, para ninguém confundir a escola Vaishnava com uma filosofia mayavada, né? Então, estava essa canção de Srila Bhaktivinoda Thakura, muito bonita, que resume o nosso culto, a nossa adoração, o nosso foco de nossa adoração, que é Krishna Govinda Swayam Bhagavan, né? O Adipurusham, que está eternamente situado em sua morada e sendo adorado perpetuamente pelos seus devotos em Vrindavana, Krishna Loka. Jayora Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Jaya Girivardhari Yashodanandana Brajanaramjana Yashodanandana Brajanaramjana Jamunatira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, através dessa invocação, né, essa canção, é a canção preferida, né, entre tantas outras de Srila Prabhupada, né, que resume tudo, né, do que são os passatempos mais íntimos da Suprema Personalidade de Deus. Krishna com as golpes, né, Krishna com os golpes, Krishna
erguendo a colina de Govardhana, Krishna com sua mãe Yashoda, Krishna nas margens do rio Yamuna. Então, define tudo, coloca a posição Gaudiya Vaishnava como a posição proeminente, né? Para não ter dúvida nenhuma de que somos personalistas, não somos impersonalistas. Quanto mais Mayavadas ou Saradias, né? Essas seitas. Então, vamos lá começar aqui a recitar esse verso do Srimad Bhagavatam, essa escritura tão auspiciosa, essa escritura que é considerada por Chaitanya Mahaprabhu, o Avatar Dourado, como a principal escritura que conta todas as lilas dos avatares, principalmente do Senhor Krishna. Então vamos lá. Prajapati Sutta Samram Manuvyakyatamangala Brahmavartanyo Divasam Shasti Saptavarnavam Mahim. Repetindo. Prajapati Sutasanam Manuvyakyatamangala Brahmavartanyo Divasam Shasti Sapitarnavam Mahim. Então vamos aqui à tradução das palavras por palavra. Prajapati Sutta, o filho do Senhor Brahma, o Prajapati, né? Sangrati, o imperador. Manu, Swayambhuva Manu. Vikyata, bem conhecido. Mangala, cujos atos justos. Brahmavartam, Brahmavarta. Yaha, aquele que. Adivasam, vivendo em. Shasti, governa. Saptasati, Arnavam, oceanos. Mahim, a terra. Então vamos aqui à tradução literal do verso, que é a seguinte: o imperador Swayambhuva Manu, filho do Senhor Brahma, que é famoso por seus atos justos, tem seu trono em Brahmavarta e governa a terra com seus 7 oceanos. Repetindo, o imperador Swayambhuva Manu, filho do Senhor Brahma, que é famoso por seus atos justos, português é assim, né? Porque é um parênteses, né? Que é famoso por seus atos justos é Manu, né? Não Brahma, o seu Brahma também é famoso por seus atos justos, mas aqui se refere a Swayambhuva Manu. Tem seu trono em Brahmavarta e governa a terra com seus 7 oceanos. Vamos aqui ao comentário dado por Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Às vezes, afirma-se que Brahmavarta é parte de Kurukshetra, ou que o próprio Kurukshetra, nesse campo sagrado, né, que é famoso. Esse campo sagrado é muito famoso, né, para quem já leu o Bhagavad Gita. O primeiro verso já diz, né, Dharma Kshetra Kurukshetra. Então, é bem famoso no Mahabharata, né, no Bhagavad Gita, e esse lugar se tornou mais famoso ainda porque o seu Krishna, né, Swayambhagavam, pisou, né, nesse campo sagrado. Se ele já era sagrado na época de Krishna, tornou-se ainda mais sagrado porque o próprio Senhor Krishna esteve presente ali. Né? Então, porque os semideuses são recomendados a realizar rituais espirituais em Kurukshetra, né? Mas, na opinião de outros, Brahmavarta é um lugar de Brahmaloka, onde Swayambhuva, Fernando Araújo, Haribo, Hare Krishna, bom dia. Brahmavarta é um lugar em Brahmaloka onde Swayambhuva governou.
existem muitos lugares na superfície da Terra que também são conhecidos nos sistemas planetários superiores. Temos lugares neste planeta como Vrindavan, Dwaraka e Mathura. Mas eles também estão eternamente situados em Krishna Loka. Existem muitos nomes semelhantes na superfície da Terra. E pode ser que na era do Javali, de Varahadeva, onde Swayambhuva Manu governou, o Swayambhuva Manu tenha governado esse planeta nesta época, como afirmado aqui. Então, neste texto aqui, tem uma... como às vezes é comum nas escrituras, porque realmente, se levarmos em consideração o tempo védico, para nós que estudamos a filosofia védica, nos colorários védicos, nós aprendemos que as eras, esse Chatu Yuga, esse ciclo de eras, Krita Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, esse ciclo de eras, isso é eterno, nesse material é dito que é eterno. E esses ciclos de eras compõem vários tipos de ciclos de 71 Chatu Yugas, completa-se esses 4 eras, ciclo de 4 eras 71 vezes, é o ciclo de vida de um Manu, Aqui está se referindo a esse verso especificamente a Swayambhuva Manu, Mas, se formos levar em consideração, nós atualmente estamos vivendo sobre a era de Vaisvavata Manu, Então, aquele que é citado lá no Bhagavad Gita, quando Krishna diz que eu transmiti esse conhecimento, essa ciência da yoga, esse Bhagavad Gita, a Vivaswam, deus do sol, Surya, que na época era Vivaswam. Porque tem isso também, cada ciclo de Manu, existem os semideuses daquela época, Os semideuses também são perecíveis, Por isso que não são deuses assim, como um sentido. Deus é um só, Às vezes as pessoas falam a vocês hinduístas, vocês são politeístas, vocês acreditam em milhões de deuses, milhões de deuses, vocês adoram os milhões de deuses. Na verdade, não é verdade. Na verdade, não é verdade. Nós só acreditamos em um único Deus, Krishna, Swayambhuva, Govinda de Purusha Tamahamba Jami. Nós adoramos só um Deus original. Agora as pessoas confundem os devas. Krishna é Deva Devam, Senhor Vishnu, Deva Devam, Deus dos deuses. Então, esses devas, Upadevas, Upadevas, eles são temporários. Então, você pode dizer que eles são Deus temporário, não existe. Eles são essa palavra demigods, que foi traduzido em português. Devas, ficou aparecendo que é um quase Deus, um semideus, quase Deus. E se for traduzir, é quase um Deus, porque ele não é eterno. Então, nesses ciclos dos Manus, desses progenitores da humanidade, desses governantes da humanidade, existem também os devas que coexistem naquele período. Depois eles perecem, como Indra. Indra dura só esse período também. Então, quando nós lemos histórias aí, eu sou Indra, nem sempre é o mesmo Indra, nem sempre é o mesmo Chandra, o deus da lua, nem sempre é o mesmo Surya. Cada um tem um nome, Esse aqui ali é uma posição, um posto, como ele está em Swayambhuva governando, nesta época.
é um posto, né? Uma função que está ocupando, né? Então, os devas, eles também perecem, né? Então, nessa época, Krishna falou Bhagavad Gita. Nessa época, o deus do sol era Vivaswama, né? Então, Vivaswama destruiu Manu. E nesta época aí que o Bhagavad Gita se refere, nesta época específica, né? Ele é, como citado aí no Bhagavad Gita, né? Ele é Vaivasvata, né? Vaivasvata Manu, né? Que é o atual sétimo Manu, Vaivasvata Manu. Então, Vivaswan instrui, Krishna diz, né? O Manu, esse Manu, que é referido no Bhagavad Gita, né? Deixa eu ver aqui o texto original. A gente ficar bem claro aqui, né? Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 1, né? Shri Bhagavatam Vacha, Imam Vivasvate Yogam Prokitavam Aham Avyayayam Vivaswam Manave Praha Manu Ikshvakave Bravi. Então, esse Manu aqui citado por Krishna Bhagavad Gita, né? É Vaivasvata Manu, né? O sétimo. Vaivasvata desse ciclo atual da vida de Brahma. Então, o nosso atual regente não é Swayambhuva Manu, que está nesse verso do Bhagavatam, né? É Vaivasvata Manu. Então, Vivaswama, né? Deus do Sol, instruiu Manu, né? O seu filho. E esse Swayambhuva aqui, que se refere no Srimad Bhagavatam, aqui, né? O imperador Swayambhuva Manu, filho do seu Brahma. O nosso atual Vaivasvata Manu é filho de Surya Deva. Né? Não sei se eu fui claro aqui no texto, mas é isso. Né? Cada ciclo de Manvantara, né? Que se fala Manuvantara, esse ciclo de vida de Manu, de cada Manu, corresponde a esses 71 ciclos de Chatu Yuga de eras. Né? Esse Swayambhuva Manu aí que está sentado, referido, está governando aí a Terra nesse período, ou que está sentado em Brahmavarta, né, em Brahmaloka, tem essa dúvida aqui no texto, nos comentários de Srila Prabhupada, né, levanta isto, né, essa situação, corresponde esse Swayambhuva Manu que escreveu o Manusmriti, né, Código de Manu, né, considerado o primeiro código processual de leis do universo, né, da humanidade. Então, continuando aqui, né, existem muitos lugares na superfície da Terra que também são conhecidos no sistema planetário. Acho que passei essa parte. Né? Vamos lá. A palavra Mangala é significativa. Né? Mangala significa aquele que é elevado em todos os aspectos, nas opulências das práticas religiosas, poder de governo, limpeza e todas as outras boas qualidades. Vikyata significa celebrado. Swayambhuva Manu era celebrado por todas as boas qualidades e opulências. Então, né, nós sabemos aí, né, aqui Srila Prabhupada diz, né, que em alguns lugares, né, como esse Brahmavarta, né, ele tem a dúvida aqui que esse Brahmavarta se refere a um local em Brahmaloka, né, que Swayambhuva Manu era filho do Senhor Brahma. Ou se esse lugar ficava em Kurukshetra, né, ou se Kurukshetra fazia parte de Brahmavarta, né, se esse Swayambhuva Manu governou a Terra, né. E é engraçado, curioso, né, que nesses ciclos de eras, né, nós estamos na Kali Yuga, né, na última era do ciclo de Chatu Yuga, né. É dito que cada vez mais no Srimad Bhagavatam tem algumas profecias, né, falando sobre Kali Yuga, né, que cada vez mais é raro encontrar, né, pessoas santas, né, que as escrituras védicas, né, elas vão perecendo, né, elas vão sumindo,
E tem algumas escrituras que desapareceram, né? Como o Brahma Samhita, né? O Brahma Samhita é uma escritura que desapareceu, né? Se não fosse Chaitanya Mahaprabhu, há 500 anos ele encontrou um dos capítulos, né, do Brahma Samhita, mas existem outras escrituras que simplesmente desapareceram, né? Então, essa era de Kali cada vez as escrituras vão desaparecendo, né? Mas e chega uma hora que tem uma pequena aniquilação, né, planetária, e simplesmente essas escrituras têm fim, né? Depois, em cada ciclo de Manu, também existem os 7 saptarishis, né, os 7 sábios. E cada ciclo de Manu tem alguns 7 sábios, né, saptarishis diferentes, né? E esses saptarishis, eles que restabelecem os Vedas, né? Quando entra Krita Yuga ou Satyuga, eles restabelecem os Vedas, né? Eles trazem novamente os Vedas no final da Kali Yuga, né? Depois vem Vyasa do Apara Yuga, né? E divide o Veda, né, em Vedas, né? Ele divide em 4 Vedas e escreve o comentário, né, Vedanta Sutra, escreve os Puranas, né? Então tudo é cíclico, né? Tudo é cíclico, né? Como as escrituras mesmo dizem sobre si próprias, né? Então, esse local, né, Srila Prabhupada diz, né, como tem nomes que aparecem em diferentes locais, né, para designar, às vezes, os mesmos lugares e, às vezes, lugares que são diferentes, né? Então, Srila Prabhupada diz, né, que assim como Vrindavana, Mathura e Dwaraka, né, tem aqui neste planeta Terra, né, mas também tem eternamente nos planetas Vaikuntha, especificamente em Krishnaloka, né? Krishnaloka. Engraçado que Rupa Goswami, né, este nosso mais exaltado, né, da linha de Chaitanya Mahaprabhu, né, discípulo de Chaitanya Mahaprabhu, que nos deu, né, nos presenteou com tantas escrituras maravilhosas e nos concedeu acesso, né, às raças, né, as raças transcendentais, né, a compreensão sobre as raças, né, é Rupa Goswami. Por isso que dizemos que somos Rupa Nugas Varga, né, pertencemos à linha de Rupa Goswami. E Rupa Goswami, ele levou, né, as lilas até do Dwaraka, né? Sanatana Goswami parou em Mathura, né? Então, às vezes aparecem essas diferenças, né? Então, esses locais, né, aparecem no planeta Terra, né, para a alegria dos devotos, para a realização dos passatempos do Senhor Krishna, né? E esses locais, eles estão eternamente situados nos planetas espirituais, né? Os planetas espirituais. E esses mesmos devas que nós citamos aqui, como Vivai Swan, como o Indra, eles, como o Senhor Brahma, eles também querem vir nesses locais sagrados, como Kurukshetra, como dito aqui, né? Eles também anseiam por vir para cá, né, para visitar esses locais sagrados, né, no planeta Terra, né? Porque eles sabem que no final, né, desses ciclos de Manu, desses ciclos de Ela, eles também vão tomar algum fim, né? Então eles têm que realizar sacrifício também, né, para tentar dar uma continuidade nesse tipo de vida, né? Ou buscar a liberação, né? Então esses locais sagrados, né, são queridos tanto para os devotos, os habitantes desse planeta, né, como habitantes de outros planetas, né? E curioso que hoje, né, hoje é Janu Saptami, né, que é o dia em que Janu, né, o sábio Janu, ele engole Gangadevi, né? Quando Gangadevi é trazida para este planeta, né? O Bhagurati, né? Trazida para esse planeta, e quando
o rei está levando o Ganges para ir para o oceano, ele passa por Navadvipadam, né? E por Navadvipadam, onde está o eremitério de Janu, né? Janu, isso é contado no livro, né? Esse passatempo tem algumas escrituras, né? Mas ele é contado lá no livro de Bhaktivinoda Thakur, né? Shri Navadvipadam Mahatmya, que escreve as glórias de Navadvipa. Então, quando Ganga, né, é trazida para o planeta Terra, né? E vai sendo guiado pelo rei que trouxe para desembocar no oceano, né? Ele esbarra ali, passa pelo eremitério de Janu, né? Janu Muni. Em Janu Muni, o seu pote de Charanamrita, ele é empurrado pelo Ganges, né? Engolido pelo Ganges. Ele fica muito irritado, né? E ele engole todo o Ganges, né? Um único gole, assim. Ele engole tudo. E depois, né, o rei lá implora, né? Ele devolve e sai pela sua orelha direita, né? E, na verdade, esse Janu estava meditando ali e teve uma visão, né, sobre isso. É muito antigo, né? Esse passatempo é muito antigo. Então, ele tem uma visão, né, na sua meditação, seu samadhi, sobre Goura, né? Goura Avatar, né? Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, Nimai Pandita. Ele tem essa visão do Avatar adorado, isso muitas e muitas eras anteriores. Então, ele estava ali justamente em Navadvipadam. Então, Srila Prabhupada aqui cita esses locais que são muito conhecidos, como Vrindavan, Mathura e Dwaraka, né? Conhecido em todos os três mundos. E Navadvipa é considerada ainda mais elevada, né? Porque ela concentra todos os locais sagrados, né? Ela concentra justamente todos esses locais citados estão contidos em Navadvipa, né? Em Srila Bhaktivinoda Thakur, ele diz que esta morada de Navadvipa, né? Ela é considerada como se fosse Vaikunta, né? Então, Srila Thakur fez muitas orações louvando esse local sagrado que futuramente, né, esse Janu, né, que engole o Ganges, futuramente teve essa visão, e esse local seria um local muito sagrado, um local onde se pode obter toda a misericórdia, onde o Kripa Avatara aparece, né, o Avatar da misericórdia aparece na Era de Kali para a redenção de todas as almas caídas desse mundo, né? Então podemos alcançar todo o que é auspicioso, né? O que é demais, como Mangala, né? Mangala Arati, né? Esse Mangala Arati pode ser alcançado, né? Este Arati auspicioso, né? Pode ser alcançado em Navadvipadam ou esses outros locais sagrados, né? Então, Srila Prabhupada diz aqui, né? Ele diz aqui nesse verso, né, que esses locais são muito conhecidos nos planetas superiores, né? E para a alegria dos devotos, né, Vrindavan, Dwaraka e Mathura são lugares extremamente sagrados. E Navadvipadam não fica diferente disso, né? Navadvipadam é o local onde foram realizados todos os passatempos, né? E Vrindavan, né, está dentro de Navadvipa, né? Existem Gupta Govardhana, né? Que é a Govardhana escondida, né? Govardhana secreta. Então, está tudo lá em Navadvipa. Lá tem a confluência onde as ilhas, né? As 9 ilhas, elas são banhadas por um braço do rio Ganges, né? Embora o rio Ganges corre lá por cima, né? Ele também conflui e divide esses Navadvipa, essas ilhas, né? Aqui é dito nesse verso, né,
que Swayambhuva governou a Terra, né, com seus 7 oceanos, né? Também tem dito que pode ser que ele esteja governando realmente lá diretamente de Brahmavarta, que é em Brahma Loka, né? Que esses 7 oceanos, né? São oceanos descritos nos Vedas, né? Lila Govinda Hari Krishna. Já Srila Prabhupada. Então, os 7 oceanos, né? Que é o oceano de leite, o oceano de manteiga, né? O oceano de guia, o oceano salgado, o oceano de iogurte. Então, são vários oceanos, né? E Mahavishnu, né? Está sobre o oceano de leite, né? Então, este Swayambhuva aqui citado, né? Ele é diferente desse Manu que foi citado por Krishna no Bhagavad Gita, né? E como aqui tem um verso aqui, deixa eu ver se eu encontro. Nós estamos falando aqui de hoje, o dia de Janu. Então aqui Srila Bhaktivinoda Thakura diz, né? Em uma de suas regiões, Janu Muni, ao ver as águas cintilantes de Ganga Devi, né, se aproximando durante sua adoração, bebeu suas ondas perturbadoras. Ele então a libertou novamente como sua filha, por causa da devoção do rei Bhagirata. Né? Tem a canção uma canção muito famosa sobre Ganga Devi, né? Que descreve, né, toda essa descida de mãe Ganga Devi, né? Fala do rei Bhagirata. Srila Bhaktivinoda Thakur diz: curvo-me aqui a Navadvipa, a morada da alegria suprema. Navadvipam vandetam iha paramananda nilayam. Então, Janu, né, estava então Navadvipadam, não difere de Vrindavana, não difere de Mathura e não difere de Dwaraka, né? Porque ali o Senhor realizou os passatempos mais íntimos, né? Como Chaitanya Deva, né? Ali Nityananda Prabhu apareceu, né? Todo o Panchatattva e todos os devotos mais célebres que também realizaram passatempos em Vrindavana, Mathura e Dwaraka também apareceram ali, né? Para nossa alegria, né? Para nossa alegria. Todos eles surgiram há 500 anos, né? E nos banharam com passatempos estáticos, né? Então aqui Janu, né, estava ali em meditação, né, e foi perturbado pelo rei Bhagirata, né, que estava trazendo o rio Ganges, né, nesse dia de hoje, né, no dia de hoje que aconteceu isso, né, nesse dia, por isso que hoje é comemorado Janu Saptami, né, então no 7º dia após a lua nova, né, a lua cheia, aconteceu esse passatempo, e por isso que o Ganges é conhecido como Janavi, né? Janavi, a filha de Janu. Nós temos Janavi Devi, né? Janavi Mata, que foi a segunda esposa de Nityananda Prabhu, né? Esta grande que faz parte, né, de nossa linha de sucessão, né? Nossa linha de sucessão é uma raiz, assim, né? Ramos, como diz o Chaitanya, tem muitos ramos, né? Ramos. E um dos ramos, né? Nityananda Prabhu tem esse ramo, Janavi Devi, né? Então, o Ganges, né? Então, Nityananda Prabhu casou com Gangadevi e com Janavi Devi, né? Que se referem ao mesmo nome, né? Filha de Janu e Gangadevi, né? Então, em uma das suas regiões, né? Janu Muni, ele realizava penitências, austeridades e teve esta visão. Então, como o Srila Prabhupada diz aqui, neste verso, no comentário, esses locais auspiciosos, muito queridos para os devotos, são também queridos para os devas.
são queridos para os habitantes de planetas superiores, né? Então nós temos que temos sempre uma visão positiva, né? Nós devotos, embora compreendamos que esse mundo é um mundo de misérias, compreendemos que esse mundo, embora seja um mundo de misérias, esse planeta seja um mundo de misérias, e estejamos numa era de Kali, que é uma era totalmente ainda mais misérias, né? É a era da hipocrisia, né? Temos que ter uma visão positiva, porque as escrituras dizem que aqui nesse plano, nesse planeta, né, sábios, né, devas, eles estão sempre vindo e indo, né? Sempre vindo e indo. Habitantes de planetas superiores vêm aqui, então temos que ficar muito felizes, somos muito privilegiados também, né? Principalmente temos entrado em contato com grandes sábios, né, como Srila Prabhupada, né? Grandes santos como Srila Prabhupada, que vem para esse mundo, né? Srila Prabhupada vem diretamente dos planetas espirituais, né? Srila Prabhupada não é uma alma condicionada que alcançou a liberação e resolveu pregar. Srila Prabhupada é descrito como um Shaktiavesha avatar pelos seus irmãos espirituais, né? Ele veio para cumprir uma missão. Ele veio para cumprir uma profecia de Nityananda Prabhu, que o santo nome seria ouvido em todas as vilas e aldeias. Então, somos muito privilegiados, né? Somos muito privilegiados de termos a graça de nos associarmos. E aqueles que têm oportunidade de ir à Índia, né, de locais sagrados, né, então são pessoas muito abençoadas, né? Então, se você não tem oportunidade de ir na Índia, né, também não fique triste, né? Não fique triste, porque é dito que qualquer templo onde o Senhor Krishna é adorado, onde algum avatar do Senhor Krishna é adorado, onde o Senhor Krishna é adorado, onde o Senhor Gauranga, Nitai Gauranga é adorado. Esse local também é um local muito sagrado, é um local muito auspicioso, é um local de peregrinação. Então, como Srila Prabhupada, né, espalhou as glórias por todo o planeta, né? Qualquer um pode ficar, mesmo que more no interior, não tem templo nenhum, mas é bem mais perto do que a Índia, né? Então você pode. E qualquer lugar onde as glórias do Senhor Krishna sejam cantadas, sejam glorificadas, ali também é Vaikunta, né? Também é dito que é Vaikunta. É um lugar espiritual, né? Onde os devotos do Senhor estão reunidos. Também é um local espiritual, né? Um local sagrado, né? Onde a deidade do Senhor adorada é um local sagrado, é uma terra sagrada. Temos que prestar muitas reverências, encostar nossa testa no chão, né? Pegarmos a poeira que está no chão ali, que é a poeira dos pés dos Vaishnavas, e colocarmos sobre a nossa cabeça, né? Sobre a nossa cabeça, né? Sermos humildes, né? E buscarmos esta poeira dos pés dos Vaishnavas, né? Que são pessoas gloriosas, pessoas que dedicam suas vidas, né? Praticam austeridades, pessoas que dedicam suas vidas a propagar as glórias do Senhor Krishna, né? As glórias de Swayam Bhagavan, as glórias de Nitai Gauranga, as glórias de todos os avatares, né? Então, temos que ficar muito felizes, sempre felizes, né? Sempre, o Bhaktivinoda Thakur fala muito nessas canções, Sukha Dukha, né? Abandone essa tristeza, né? E fique feliz, né? Senão o Thakur fala, né? Ó alma que está perdida neste mundo, né? Eu tenho uma boa nova para você, eu tenho uma boa notícia para você, né? O senhor Gauranga, né, enviou os seus generais, enviou os seus soldados, né, para espalhar a boa nova, né, que o Senhor Krishna, né, está disponível a todos, né,
O seu Cristo está disponível a todos, né? Abandone esta tristeza, né? Põe essa tristeza de lado e abrace a alegria que é, né? Saber que você é um servo eterno de Cristo, né? Que você não está sozinho neste mundo. Este mundo não é um caos. Este mundo tem um propósito, né? Esse mundo tem um propósito. Não é um mundo um caos. E o propósito é você reaver a sua posição constitucional original, né? Como servo eterno de Krishna, servo eterno dos devotos, servo eterno das deidades, servo eterno de tudo que é glorioso dentro da auspiciosidade. Né? Lila Govinda, sinceramente, é preciso muito sucrite para ter acesso a esse conhecimento, além de desejar muito e romper totalmente com nossa percepção materialista, pois se fala de uma cobrança alada que podia mudar de forma e até se transformar em humano. Um teste de ferro para qualquer entidade viva condicionada. Uma cobra. Pois se fala de uma cobra alada que podia mudar de forma e até se transformar em humano. Né? Deve estar se referindo ao Srimad Bhagavatam, né? Então, e essa cobra, e você tem que entender assim, que esta cobra alada, né? Ela é irmã de Anantadeva, né? Ela é irmã de Anantadeva. Ela é irmã de Sankarsana, né? Ela é irmã de Sankarsana, que é o próprio Balarama, o próprio Baladeva. Então, sempre tem este lado místico, né? Esse lado místico que estão nas escrituras, né? E nós temos muita fé nisso, né? Então, realmente, né? Temos que ter sukriti, né? Chaitanya Mahaprabhu fala para Rupa Goswami, para Sanatana Goswami, que a fé, né? A fé que nós temos, Shirada, ela surge devido ao sukriti, né? Ao mérito anterior. Você já nasce com um determinado tipo de fé específica, né? Específica. Você nasce com um determinado tipo de fé específica que vem já de outra vida, né? Krishna fala isso no Bhagavad Gita também, né? Quando Arjuna pergunta, e aquele que não praticou muita austeridade, aquele que praticou a vida espiritual, mas não foi bem sucedido. O que acontece com ele? Krishna fala, quando ele renasce, né, na próxima vida, ele começa de onde parou. Né? Então nós realmente começamos de onde paramos. Né? Se você nasceu com uma fé pequena, né, é porque na última vida você também tinha uma shirada muito proeminente, né? Mas temos que cultivar esse sukriti, né? O que é o sukriti, né? O que é isso que vai nos proporcionar, né? Ter uma segunda, quando renascermos, né? Temos que usufruir desse sukriti, né? Deste mérito anterior. Eu falo assim, meritocracia, né? Hoje em dia é muito isso, né? Mas sukriti, né? Esse mérito anterior, né? Ele é realmente isso, né? Você visitar lugares sagrados, né? Isso te dá sukriti, né? Você circulambular, né? Locais sagrados, tudo isso dá sukriti, você dá doação para o templo, né? Doar presente aos brahmanas. Tudo isso gera sukriti, né? No final das contas. Né? Então, fazer caridade, né? Gera sukriti, né? Caridade aos brahmanas. Então, tudo isso gera sukriti que vai... Chaitanya Prabhu diz, né? Devido a esse sukriti nasce a fé, né? Então, nossa fé vai ter... Então, como o Lila Govinda diz aqui, né? Tem que ter muito sukriti para ter esse conhecimento, né? Então, essa percepção materialista, né? Ela é rompida. Aquela pessoa que tem pouco... Você vê aquela pessoa que é uma pessoa cética, né? Muito descrente, uma pessoa teísta, é que ela não tem fé, né? Então, o que nos faz realmente, né, adentrar
adentrar a este mundo, né, quando como Krishna vai fazendo Bhagavad Gita, né, vai retirando os véus, né, da ilusão, né, vai, né, rompendo, tirando, né. Nós estamos numa floresta muito densa, né, onde nós não conseguimos enxergar nem a luz do sol, né. Então estamos como Chaitanya Mahaprabhu, Chetodara Panamaraj, né, estamos com o coração, né, todo esse espelho do coração está todo opaco, né? Não consegue refletir a luz do sol, né? Pode vir a luz que for, mas não reflete, né? Então, o que vai clarear, né? Iluminar o nosso caminho, né? Não é essa floresta densa, né? Não conseguimos ver a luz do sol, não conseguimos ver a noite um palmo na frente, né? Então, com a bênção dos devotos, com a bênção do mestre espiritual, com a sorte do conhecimento, a luz das escrituras é revelada em nosso coração, né? E vamos nos associando com os devotos, vamos lendo as escrituras, vamos cantando o santo nome, vamos visitando os locais sagrados, vamos tomando abrigo, pegando a poeira dos pés dos Vaishnavas, colocando sobre a cabeça, né? Aos poucos, o espelho do coração vai sendo limpo e refletido a luz suprema, né? Tomamos consciência da nossa verdadeira posição, né? E assim vai, né? Então, nós believe it or unbelieve it, né? Nós acreditamos no inacreditável. Isto é fé, né? Quando o finito, meu Parangurudeva falava muito isso, gostava de falar isso, né? Da Maharaj, falava muito isso, né? A fé, né? É quando o infinito se dá a conhecer, se permite conhecer ao finito, né? Então, nós somos finitos, né? Nossa inteligência é finita, a nossa fé é finita. Então, quando o infinito se dá a conhecer quando o infinito, o absoluto, se dá a conhecer nós que somos finitos, né? E vivemos nesse mundo de relatividades, né? Então, isso se chama fé, né? Só a fé é capaz de romper este véu, essa floresta densa de ilusões, né? E conseguimos enxergar a verdade, né? A verdade que está muito além, muito além, muito distante para nós que somos condicionados. Então, a fé é capaz disso. A fé é capaz de remover montanhas de ilusões, né? Enxergarmos a verdade, e até falar isso aí, né? Uma cobra alada, né? Que chega para chega no Srimad Bhagavatam, né? No final do Srimad Bhagavatam, a maldição do filho do Brahmana. Leovina, quando criança cheguei a ver um braço atrás de uma nuvem me abençoando. Depois na escritura eu vi falar dos semideuses. Justamente, né? Nós ao longo de nossa vida temos algumas pequenas revelações, né? É nos dado uma amostra grátis, como se assim se fala, né? Uma amostra grátis do que é esta realidade espiritual. Então, temos que nos considerar muito abençoados, né? Aqueles que entram em contato com as escrituras, no Srimad Bhagavatam, principalmente, Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita, temos que nos considerar muito abençoados, porque não é realmente qualquer um, temos que ver que temos um sukriti aí, né? Fizemos alguma coisa, mesmo que seja involuntariamente, né? Tem pessoas que, histórias em que a pessoa realizou atividades espirituais involuntariamente, e isso acabou sendo muito bom para ela na outra vida, né? É igual a pessoa, o cara que trabalha com Uber, de repente ele leva um grande Vaishnava, um grande devoto para o templo, né? Nem sabe quem é aquela pessoa que ele está levando ali, mas ele cumpriu uma missão, né? Se associou com os devotos, né? Acontece, né? Tem um motorista que presta serviço para alguns indianos aqui no Rio de Janeiro, ele está sempre indo ali no templo, né? Leva os indianos, né? E ele toma praçada, né? Então ele é um motorista particular, né?
E ele vai ali, se associa com os devotos, ouve o santo nome, o cantar do santo nome. Ele pode não ter nenhuma fé naquilo, mas aquilo vai penetrando, porque é involuntário, né? O cantar do santo nome, ele é um absoluto, eterno. Então ele penetra no ouvido daquela pessoa, no seu coração, vai limpando seus anatas, ele come apressada, se associa com os devotos, né? Ouve alguma pregação, né? Então isso vai ser benéfico, pode ser que nessa vida ele não obtenha, né? Porque ele não tem ali uma voluntariedade, né? Então, aí, próxima vida que vai ser benéfico para ele. Isso não estou falando só no templo, não. Estou falando qualquer religião. Você pode tomar contato com algo espiritual, né? Voluntário ou involuntariamente, né? Vamos aqui para o finalzinho, já falei muito. Marcelo Magalhães. Haribo, Hare Krishna, grande Vaishnava. Dos avatares de Krishna, qual o mais elevado para adoração? Qual o elevado? Vila Govinda, Shila Prabhupada foi arrastado até Shila Sarasvati Thakura. Involuntariamente, ele nem queria ir, né? Bem lembrado, né? Bem lembrado. Dos avatares de Krishna, qual o mais elevado? Engraçado que essa é uma questão, né? Interessante, né? Porque quando se fala dos avatares de Krishna, na verdade são os avatares de Vishnu, né? Krishna, ele tá lá no mundo espiritual, né? E tem suas expansões, como Balarama, né? Sua primeira expansão. Né? De Balarama vem o Charto Viurra, né? Vem Sankarsana, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna, Niruda. E desse Sankarsana vem Narayana, né? No mundo em Vaikunta, né? E desse Narayana vem outro, segundo Charto Viurra, né? Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna, Niruda. E desse segundo Sankarsana é que aparecem aparece Mahavishnu, Kshirodakashayi Vishnu, Karunakashayi Vishnu, e desse Karunakashayi Vishnu, se não me engano, agora vamos lá, vou recorrer à minha memória, é que vem os avatares, né? Então, os avatares Garbhodakashayi Vishnu, né? Também. Então, desses Mahavishnus, né? É que vem os avatares, né? Então, são avatares de Vishnu, né? Então, esse dastas avatares principais, né? Que são os 10 avatares, vamos ver se eu lembro aqui de cabeça. Matsya, Kurma, Varaha, Vamana, Nisinha, Parashurama, Ramachandra, Krishna, Buda e Kalki. Acertei 10 Dashavataras. E Krishna, né? Existe o Krishna, que é um Dashavatar, né? Que é um dos avatares de Vishnu, né? Mas em determinadas manvantaras especiais, né? O próprio Swayam Bhagavan desce, né? Ele próprio desce e realiza passatempos. Então, há 5.000 anos, além de ter o Dashavatar Krishna, né? Um dos avatares de Vishnu, tivemos também junto ali Swayam Bhagavan, né, junto. Então, olha que incrível, né? Há 5.000 anos tivemos o Dashavata Krishna como um avatar de Vishnu, e ao mesmo tempo tivemos Swayam Bhagavan, assim como Mahaprabhu, né? É dito que a encarnação que inaugura, né, o sacrifício da era, em algumas manvantaras específicos, vem o próprio Krishna. Olha como nós somos abençoados, hein? Como somos abençoados. Nós pertencemos a uma Manvantara aí, né? A uma era específica, onde o próprio Swayam Bhagavan veio 2 vezes. Hein? Veio 2 vezes, né? Veio há 5.000 anos, né? Junto com
o Dashavatara Krishna, e veio há 500 anos, né, como Chaitanya Mahaprabhu. Incrível, incrível. Então, Marcelo Magalhães, dos avatares de Krishna, não é? Na verdade, dos avatares de Vishnu, né? O mais elevado para adoração é o próprio Krishna, né? O próprio Krishna. Krishna, se fosse Krishna é um avatar de Krishna. Não. Eu expliquei, né? Nessa sequência de expansões e, né? Krishna Swayam Bhagavan, no mundo espiritual, Krishna louca. Vem Baladeva, que vem Chartuvyuha, Vasudeva, Sankarsana Pradyumna Niruddha, de Sankarsana vem Narayana dos planetas Vaikunta, desse Narayana vem de novo Chartuvyuha, Vasudeva Sankarsana Pradyumna Niruddha, desse segundo Sankarsana vem os Mahavishnus, desse Garbhodakasha Vishnu, Karuna Dakasha Vishnu, Kishiro Dakasha Vishnu, é que vem os Dashavatara. E dentro desse Dashavatara tem Krishna. Tem Krishna. Então, esse Krishna vai ser sempre o principal, mais elevado, né? Só que temos uma encarnação escondida, um avatar escondido dentro da era de Kali, que é o Senhor Gauranga. Então, se formos falar sobre um avatar, Gauravatar é o mais importante, sem dúvida, sem dúvida. É o que há de mais auspicioso, mais benéfico, mais misericordioso para nós adorarmos, sem dúvida. Gauranga, 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 Nitai Gauranga, Gaura Hari, Haribou. Lagovina Chaitanya Bhagavata fala que é necessário glorificar o Senhor Anantadeva para avançar espiritualmente no início, que Anantadeva, né? Sankarsana, Anantadeva, né? Tudo é tudo Balarama, né? Tudo mais espiritual, né? Então, para avançarmos espiritualmente, somente com a misericórdia do bem espiritual. Somente com a misericórdia do bem espiritual. Então, já falei muito. Haribou. Marcelo Magalhães, Haribou, Hare Krishna. Todas as glórias. A Shila Prabhupada. Falei. Todas as vamos cantar o santo nome. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Todas as glórias, a Shila Prabhupada, Ki Jai, Hare Krishna, Haribou.